A paz do Senhor, professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais uma pré-aula do nosso canal da ADMDF, presidida pelo nosso pastor Douglas Batista e a EBD sob a coordenação pedagógica da missionária Dirley Batista. É com muita alegria que nós iniciamos aqui a lição de número 12 da revista dos nossos pré-adolescentes, que traz para nós sábios conselhos para a vida deles. A lição de número 12 tem como título O Valor da Humildade. E vamos começar essa aula abençoada, professor, com uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor esteve conosco, conduzindo cada aula, conduzindo o coração dos nossos alunos, nos capacitando, nos dando ânimo, Senhor, para ensinar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, mais esta aula, Senhor, cada professor que está assistindo essa aula, Senhor. Senhor, abençoa, capacita, dê, Senhor, recursos, habilidades para que eles possam, Senhor, transmitir a Tua poderosa palavra, Senhor, e que essas vidas sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos na reta final, professora, de mais essa revista, né, no quarto trimestre. Lembrar para vocês que já, né, várias dinâmicas aqui, vários avisos e sugestões serão dadas já pensando nesse término do trimestre. Então, eu imagino que muitos alunos estão empolgados, né? Você pode estar vendo o crescimento deles na palavra do Senhor. Isso é muito gratificante. Que você não perca a sua alegria, a sua vontade de dar o seu melhor, de buscar, né, informações para complementar aqui o material, de estar aqui conosco para crescermos juntos, comentar, compartilhar aqui as nossas aulas, nossos vídeos, porque nós estamos aqui para crescer juntos. Então, é uma honra, um privilégio que nós estamos aqui servindo a Deus através do ensino. Vamos começar aqui essa aula do Valor da Humildade e eu queria destacar a importância que tem, né, esse ensino de hoje para a vida espiritual dos nossos alunos. Porque é através da humildade, do cultivo da humildade, que nós, cristãos, nós conseguimos ter mais acesso à graça de Deus, no sentido de que, quando nós temos a humildade, o Espírito Santo consegue trabalhar, nos convencer do pecado, do juízo. Nós conseguimos dar ao Espírito Santo mais abertura para que ele possa falar conosco, nos constranger naquilo que nós erramos. E para o seu pré-adolescente, essa lição é de muita importância exatamente para isso, né? Para que ele entenda o valor de uma alma, de alguém que reconhece os seus erros, né? De alguém que sabe que não é autossuficiente, e que há um Deus todo-poderoso, soberano, que sabe todas as coisas, que sabe o que é melhor para ele. Então você vai ter essa oportunidade especial nesta aula, né, de atingir, de tocar a vida do seu aluno de uma forma muito especial para a conversão dele, inclusive, a conversão dele em Cristo Jesus. E a lição de hoje está aqui, né, no Provérbios 29:23, que fala exatamente isso, né? O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Então, o valor da humildade, ela é grande, ela é preciosa na vida espiritual, na vida secular deles, no relacionamento com o próximo. Nós vamos aprender tudo isso nessa revista, professor. Então chegue, né, apresente para eles o título, receba-os com carinho, com alegria, com empolgação, que até aqui eles chegaram, né, até o final dessa revista, né, como eu falo sempre, né, nas orientações dos subsídios anteriores, das outras aulas, né, tente mandar mensagem ao longo da semana para que eles possam aguardar a sua aula com alegria, com empolgação, com desejo no coração. E a aula de hoje, ela começa aqui com o tópico 1, não fique pensando que você sabe tudo. E eu acho interessante que ele faz um paralelo, uma comparação muito grande que nós devemos trazer para os nossos alunos, porque muitos confundem humildade com falta de recursos. E humildade não é isso. Humildade não tem a ver com você ter poucos recursos, você viver uma vida simples, escassa. Não tem a ver com isso. Humildade, fale para eles que é uma virtude de espírito. É uma condição da sua alma perante Deus, perante o outro, onde você reconhece que você não sabe todas as coisas, como fala bem o título aqui. É uma virtude, como prossegue o tópico A, que tudo que temos é resultado da graça de Deus. Então você fala para eles, olha,
a humildade é mais uma questão de consciência, de postura diante de Deus, do próximo, do que de quantidade de bens materiais que você tem. E aí você prossegue aqui, né? Que a maior expressão de humildade que nós devemos ter é diante do Senhor, nosso Criador. É reconhecer que nada somos, que tudo é mérito dele. E se nós estamos aqui hoje com fôlego de vida, é porque assim ele desejou, na eternidade, né, nos criar. E aqui, falando no tópico B, né, já dando uma continuidade, né, o autor ele foi muito feliz, né, nos subtópicos, porque você vê que se complementam bem, que é preciso reconhecer que não se sabe tudo. Então você fala para eles, olha, né, nós não sabemos todas as coisas, nós somos muito limitados. Né? Você vê aqui, você faz para eles um exercício de visualização. Nós estamos aqui na nossa sala, aqui entre 4 paredes. Você não sabe o que está sendo dado na lição ao lado, na lição da turma ao lado. Você não sabe o que está sendo ministrado lá. Você não sabe quem são as pessoas que estão lá na turma do maternal. Você não sabe quando você acabar o culto aqui, quais são as pessoas que vão estar transitando na rua. Então nós somos muito limitados em vários sentidos, nós não sabemos, as pessoas não sabem a idade que vão, né, partir para a glória, então nós sabemos às vezes o que vamos comer, fazemos planos, mas às vezes muda tudo, então nós somos realmente limitados, não sabemos as questões da prova, da escola, então nós somos limitados, mas quem sabe todas as coisas é o Senhor. Nós devemos ter humildade, é reconhecer o nosso local, a nossa posição diante do Senhor que sabe todas as coisas. E o tópico C traz aqui, né? O nosso propósito é glorificar a Deus. Então, que tudo que nós fazemos, que seja para a honra e glória daquele que criou todas as coisas. Então, nós devemos ter a humildade de reconhecer isso, que se nós estamos aqui é para um propósito maior, do nome do Senhor seja glorificado. E aqui, professor, finalizando esse primeiro tópico 1 aqui, eu sugiro a você, e aqui eu trouxe aqui uma sugestão para que você possa estar trabalhando ao longo da aula, que aqui você vai ver que é um papel pardo simples, né? E eu trouxe aqui, ó, nós começamos falando um tópico 1 sobre a humildade. Você não precisa escrever o que está aqui, você pode fazer só o título, né? Humildade versus orgulho. Para que eles, ao longo da aula que você vai trabalhar, como já trabalhamos aqui, né? O começo agora sobre a humildade, não saber todas as coisas, reconhecer que é tudo pela graça de Deus, para que vocês possam juntos estar construindo esse quadro, você com seus alunos. Então aqui vamos falar sobre a humildade. E eles vão já escrevendo o que nós aprendemos aqui nesse primeiro tópico. Vamos lá, e você vai dar a oportunidade para que todos participem, porque através dessa lembrança, né, próxima do que eles acabaram de ouvir, que você lecionou, através, né, deles estarem escrevendo com as palavras deles, o que eles tiraram de lição desse primeiro tópico 1, eles vão fixando essas lições. Então aqui eu coloquei alguns exemplos do que nós falamos aqui no começo, né? Não sabemos tudo que somos e sabemos é pela graça de Deus, sucesso e honra que tem a ver, né, com a humildade, gratidão e justiça. Então você vai deixando eles livres para estar escrevendo. Você pode estar colocando na parede, ou você pode usar um quadro branco com pincel, né, um quadro de giz, ou botar mesmo no chão, fazer uma rodinha para que eles estejam escrevendo e participando, né, desse quadro resumo da aula de hoje. E aí, partindo para o orgulho, aí você vai, né, e vamos prosseguindo para o tópico do orgulho. Você prossegue aqui e vai com eles, guiando essa atividade para que eles estejam memorizando, captando o que a lição está trazendo, né? De forma direta, de forma resumida, o que a lição, né? Qual é a essência da lição de hoje, né? De você entender exatamente a humildade, o que é a humildade e o que é o orgulho. E aqui no tópico 2 fala, né? O orgulho que pode causar a queda, que tem exatamente um relacionamento com o nosso versículo-chave. O orgulhoso, ele tem dificuldade o quê? De assumir a culpa, porque se ele se acha, né, conhecedor de todas as coisas, então dificilmente, né, ele vai conseguir reconhecer quando ele erra. Então, o orgulhoso, ele tem dificuldade de reconhecer os seus erros, isso é muito grave, porque isso afasta ele de uma condição de arrependimento diante de Deus, como eu falei para vocês. Esse é o grande valor dessa aula, né, professora, que eu consegui captar aqui, que o Senhor, né, foi falando no meu coração, exatamente isso. Quando nós temos o orgulho,
em nosso coração, nós nos afastamos ainda mais da nossa condição de arrependimento dos nossos pecados. E isso é muito grave, isso é muito sério, né? E que eles possam entender isso, seu aluno, sua aluna. Aqui, ó, o orgulho resulta em ingratidão e injustiça. Quando nós somos orgulhosos, nós não temos a consciência de agradecer nem a Deus, nem aos homens, aquilo que nós recebemos, tantos presentes, tantas dádivas. Nós nos tornamos pessoas até amargas, né? Diante das dificuldades da vida, porque nós somos muito orgulhosos para reconhecer, né, a nossa dependência de Deus, a nossa dependência dos outros. E também nós acabamos por ser injustos. Um coração orgulhoso, ele é injusto, né? Ele não reconhece aquilo que Deus faz na vida dele. Ele não reconhece aquilo que o outro faz por ele. E então o nosso aluno tem que entender o cuidado que ele tem que ter, né, no coração dele, na mente dele, daquilo que ele está plantando, pensando, né, das concepções que ele tem de si mesmo. Então, o orgulho, ele tem esse perigo. E aqui, né, finalizando o tópico C, o orgulho leva à queda. Então, esse é o grande perigo. O orgulhoso, ele nunca acha que ele vai cair, ele sempre acha que ele está indo, né, no topo, no rumo certo. Mas o fim sempre será de queda. Certifique, né, para o seu pré-adolescente a verdade da palavra de Deus. O orgulho precede o abismo, precede a queda. Então, a queda para o orgulhoso é algo certo. É questão de tempo, é algo certo. Mas aqueles que são os humildes, eles receberão a honra, porque assim a palavra de Deus nos fala. O Senhor, Ele honra aqueles que andam humildemente, aqueles que têm um coração que reconhece a sua condição de pó, de criatura diante do Criador. E o Senhor, Ele honra, porque este coração, sim, ele tem a abertura, ele tem as condições para receber a graça de Deus. É esse coração que alegra o Senhor, não o coração orgulhoso, autossuficiente, que acha que sabe mais que Deus. Como fala aqui nesse tópico C, né, que leva à queda, e traz vários exemplos aqui, né, de Ezequiel, Nabucodonosor, do próprio Satanás, né, de Adão e Eva. Explique para eles, olha, o pecado de Satanás nasceu do orgulho. Ele, como mestre de música lá no céu, ele era um anjo. E ele se achou muito importante, muito melhor que os demais anjos, ele se achou muito superior aos outros. E isso foi o começo da queda dele, porque ele começou a criar no seu coração a vontade de ser tal como Deus. E aí nós temos a queda lá no céu. E através disso, né, o diabo e aqueles que o acompanharam, né, foram expulsos do céu. E também depois, né, com Adão e Eva, o diabo plantou essa mesma semente de orgulho, de arrogância para tentar Adão e Eva. Porque falaram que eles não, ao contrário do conselho de Deus, que eles não morreriam, que eles seriam tal como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, fale para eles, olha, o orgulho, ele precede a queda do pecado. Então, tenham muito cuidado com aquilo que vocês colocam no seu coração, no coração de vocês, com a postura de vocês, com o entendimento de vocês, né, de quem vocês são diante de Deus e do próximo. Reconheçam a condição de vocês, né, de carecedores da graça de Deus, porque todos aqueles que se voltaram contra isso, que foram orgulhosos, tiveram a queda. E nós temos a história, a Bíblia, né, com exemplos, vários exemplos para mostrar como o orgulho ele traz a queda, ele precede a queda e que não é o caminho que o Senhor preparou para vocês, pré-adolescentes. Então, traga para eles essa verdade, né, do faraó também, que é muito conhecido, de Golias, que se achava muito forte, tão forte que ele desafiou apenas para lutar com apenas um homem, que quem vencesse iria definir a guerra, né, a disputa entre o povo de Deus e os filisteus. Então você fala para eles, e olha o que aconteceu, a queda dele foi grande, porque quanto maior o seu orgulho, maior a sua queda. E por fim, no tópico 3, Deus honra os humildes. Então os humildes são aqueles que temem ao Senhor. São aqueles que temor, e lembre para eles, temor não é ter medo. Temor é você reconhecer com humildade, tem a ver mais com humildade que com medo. Você reconhecer
que quem você é, a sua condição diante de Deus, que há um Deus todo-poderoso e que você necessita desse Deus, que você necessita andar pelos caminhos dele, porque ele tem caminhos de vida eterna, ele tem caminhos de sabedoria, de verdade, de felicidade real. Então fale para eles, quem não tem humildade não tem como temer ao Senhor, e o Senhor ele garante sucesso, honra, bênçãos para aqueles que têm humildade. Lembrar para eles de Davi, né? Falamos de Golias, de Davi. Davi era um menino humilde, mesmo ele tendo, né, tido experiências grandiosas lutando, né, contra o urso, né, ao proteger o seu rebanho. Ele tinha essa confiança em quem? Não era na força dele, era tão somente em Deus. Então ele sabia que Deus honraria, porque ele estaria lutando em nome de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado, porque os filisteus estavam, né, arrogantes, estavam falando mal do povo de Deus. Então ele tinha confiança de que Deus o honraria. Então Davi é um grande exemplo de humildade, e olha quem foi Davi, fale para eles. Davi foi honrado, ele virou um rei. Deus honrou a humildade de Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E isso é o exemplo que nós temos que ter para a nossa vida. E claro, o maior exemplo, como fala aqui, né, no tópico B, subtópico B, Jesus é o nosso maior exemplo. Fale para ele dessa verdade gloriosa. Criança, Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é divino, ele tinha todo o poder sobre a terra, fazia milagres, né? Caminhou aqui na terra com a verdade, nos seus ensinamentos, no seu exemplo, e mesmo assim ele se esvaziou de si mesmo para cumprir a vontade do Pai. Qual foi a vontade do Pai? Foi se entregar, né? Ser rejeitado, ser cuspido, ser colocado no madeiro, uma morte que era considerada vergonhosíssima naquela época para os maiores criminosos, mas ele teve humildade de saber dentro dele o valor da verdade e o porquê ele estava cumprindo aquela missão, por amor a nós. Então ele é o nosso maior exemplo. Então não percam o valor da humildade dentro de vocês. E por fim, quem é humilde pensa no próximo. Falar para eles que sem humildade nós não conseguimos exercitar o amor ao próximo. Sem humildade nós não conseguimos servir ao próximo com alegria. Então nós devemos reconhecer que assim como nós somos carecedores da graça de Deus, nós temos também o nosso próximo, né? Que nós temos diferentes dons, ter humildade para reconhecer que nós não temos todos os dons, nós não somos, né, suficientes na obra e a obra depende apenas. Não, nós fazemos juntos, cada um tem seus dons, cada um tem seus talentos, mas juntos nós conseguiremos cumprir a vontade do Pai em nossas vidas, com humildade, reconhecendo que precisamos sim de Deus primeiramente e de uns dos outros. Então, através da humildade, nós conseguimos, né, colocar a nossa vida diante de Deus, andar humildemente diante de Deus, conforme a vontade dEle, e servir aos outros, amar aos outros, como Deus nos chama para sermos, né? Pessoas humildes, pessoas que têm a luz e o amor de Cristo em nossas vidas. E com isso, professor, você vai explicando tudo isso, né? Respondendo perguntas, né? Estando aberto para os questionamentos deles sobre isso, sobre os exemplos da Bíblia, né? Algumas histórias que eles têm também de exemplos, talvez, né, na família deles, na escola, entre os amigos, e vá trabalhando isso sobre os exemplos que nós temos, as consequências de uma vida humilde e de uma vida de arrogância. E, como eu falei, vá trabalhando com eles aqui para que eles possam estar escrevendo, e juntos vocês podem estar fazendo esse quadro aqui, resumo, e fixando exatamente, né, o conteúdo, essa diferença entre o que é ser humilde e o que é ser orgulhoso. Aqui eu botei no orgulho, né? Não assume a culpa, acha que sabe tudo, ingratidão, injustiça, leva à queda, arrogância. Aí os exemplos, né, que tem aqui na nossa revista: Satanás, Faraó, Herodes. Desconfiança, dificuldade de servir e amar o próximo. Então essa é uma sugestão que eu entendo que vai ser muito rica para a aula de vocês, para eles participarem, eles vão ficar, né, muito empolgados de estarem participando, e juntos vocês construindo esse quadro resumo. Outra dinâmica que eu sugiro para vocês também, que vai ser muito interessante, que fala sobre essa questão de humildade, de você confiar, né, no próximo. Eu trouxe aqui, ó, você pode estar fazendo um presente assim, né, embalando, pode ser chocolate, balas, enfim, você pode estar
embalando para tornar a brincadeira mais misteriosa, né, para chamar a atenção deles, e deixá-los curiosos, deixar num ponto da sala, né, organizar ali as cadeiras e vendar um dos alunos, falar para eles, olha, é o seguinte, a dinâmica, um de vocês vai estar vendado e vocês vão escolher, eu vou precisar de outro voluntário para estar guiando esse aluno. Então, esse que vai estar vendado, ele vai ter que ter humildade de reconhecer que ele não sabe o caminho do prêmio e ele vai ter que se guiar pela voz do amigo. Então, ele vai ter a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo, que ele precisa do amigo para chegar até o prêmio para toda a turma, né? E o amigo também vai ter a humildade de quê? De saber guiar ele dentro das limitações dele que está vendado, para que ele possa também, que ele não pode correr atrás do prêmio, só vale se o amigo vendado pegar o prêmio. Então você vai exercitar entre seus alunos o quê? A confiança e a humildade. Então sugiro para vocês essa dinâmica que vai ser muito boa aqui para nossa aula, para o nosso tema. E uma terceira dinâmica que eu sugiro, né, um terceiro recurso, é que você possa dar para cada um deles um pirulito. Um pirulito como esse. Você vai falar assim para eles, eu vou dar um pirulito para cada um, e o desafio desse pirulito, para que vocês possam, né, chupar esse pirulito, é que vocês segurem ele na mão de vocês, estica, e vocês vão ter que primeiro tirar aqui o papel do pirulito, mas sem usar a outra mão, sem usar a boca e sem dobrar o braço. Então todos têm que ficar assim e tem que tentar tirar aqui a capa, o pirulito, só usando essa mão aqui. E claro que eles vão ter muita dificuldade, porque realmente não é muito difícil com uma mão só. Você vai dar um tempo para ele, uns 2, né, 4 minutos, e todos eles vão tentar, vai ser, né, aquela descontração, cada um com seu pirulito, não pode dobrar o braço. Aí você vai ver que eles não vão realmente conseguir. Você fala assim, olha, mas as regras é vocês não poderem usar outra mão, nem a boca, nem dobrar o braço, mas vocês podem pedir ajuda do amigo, peçam ajuda do amigo de vocês. E aí, quando eles pedirem ajuda do amigo, então você vai ver que, né, ele segurando, o amigo rodando, abrindo, eles vão conseguir todos abrir o pirulito. E aí você vai explicar para eles, olha, essa dinâmica que o professor trouxe para vocês, é para que vocês entendam que na vida nós não somos autossuficientes, nós não conseguimos resolver tudo, nós não andamos aqui na Terra sozinhos e independentes e não precisamos de Deus nem dos outros, não. Nós estamos aqui carentes, primeiro de Deus e segundo do próximo. Nós temos que reconhecer a nossa condição limitada. Então, ó, se não fosse o próximo ajudar você, né, e você reconhecer que você não conseguia abrir o pirulito sozinho, você não conseguiria chupar o pirulito. Então, eu achei essa dinâmica muito compatível, adequada para a nossa lição de hoje. Simples, eu tenho certeza que eles vão entender, vão gravar, né, vão ser marcados por essa lição simples através do pirulito, essa dinâmica simples, e vão entender, né, melhor o valor da humildade na vida deles. E, professor, professora, como estamos na penúltima aula, também sugiro a você que você possa também, para convidá-los para a próxima aula, né, para tornar o desfecho da lição, do trimestre, né, mais festivo, mais alegre, para que cada um traga um chocolate. Você pode fazer um amigolate para quem vier, sortear para quem trouxe na próxima aula. Um chocolate, aí você já faz ali um amigo secreto, né, de chocolate. Fale para eles, olha, cada um traga uma barra, um bombom, ou estipule um valor. E acho que vai ser muito divertido para que eles possam, né, finalizar esse semestre com mais alegria, com mais união, confraternizando, guardando memórias boas de estar na casa de Deus, aprendendo da palavra do Senhor. E também, para finalizar, eu, continuando também o que a professora Jéssica fez na primeira parte desse trimestre, eu estarei também trazendo na última aula um pequeno questionário sobre as nossas lições desse trimestre. E aí, professor, não é a título de nota, né, até porque não é esse o objetivo, mas que você, né, nós estaremos disponibilizando aqui na descrição do vídeo, na próxima aula, esse questionário, para que você possa estar levando para os seus alunos algumas perguntas do que foi falado e para que você possa entender, né, o que ficou melhor, né, gravado na memória deles, qual foi a lição que talvez não ficou bem, né, compreendida por eles, que eles esqueceram mais, né, não ficou bem fixada. Então você vai tanto entendendo o crescimento, a evolução
do seu aluno, como também você pode estar vendo qual foi o recurso, lembrando o recurso que você usou e aquele que talvez foi mais eficiente para levar o ensino para o seu aluno. Então isso tudo é para que você possa crescer também na obra de Deus. A avaliação não é só apenas para eles estarem relembrando o que estudaram, mas para que você também possa, né, entender, analisar aquilo que foi feito, aquilo que foi, né, proveitoso, muito proveitoso, que trouxe, né, bom resultado para eles adquirirem o conhecimento, é aquilo que ainda ficou, né, uma dinâmica que talvez não trouxe, não coube bem para o perfil da sua turma. E com essas sugestões, com essas observações, nós encerramos aqui mais uma pré-aula, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo para que você possa continuar conosco, porque é uma alegria receber vocês aqui. Compartilhe as nossas lições, comente no canal, né, o que você está achando, o que você gostou mais. Fique à vontade de estar aqui conosco, é uma alegria. E nos vemos na próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor.